A paz do Senhor Jesus, aquele que vos fala é o pastor Jorge Henrique Novico. Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Vamos falar a respeito de antropologia, né? Já foi dada a primeira aula, nós vamos pegar a página 11 da lição 2 de antropologia. Antropo é do grego homem, logia, estudo sobre homem, né? Estudo ou doutrina sobre o homem, né? Nós vamos aqui continuar aprendendo, né? Que nós somos baseados na criação do homem, biblicamente falando, né? Nós não cremos na teoria de evolução, mas nós somos criacionistas, nós cremos no Criador, né? Que é Bará, né? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Nós cremos não na teoria de evolução, né? Teoria evolucionista do homem, não, né? Porque só o nome teoria, o que significa a palavra teoria, né? Até o nome teoria, né? É um conjunto de pensamentos sem fatos. Até esse nome está errado. É uma teoria só. A teoria significa um conjunto de pensamentos sem fatos. O que é fato? Isso aqui é a Bíblia Sagrada. Aqui está escrito não somente a teoria, mas vai dizer que Deus soprou na narina do homem, né? O homem é 50% espiritual, que o espírito dentro do homem, o espírito dentro do vaso, depende da tradução tua, bíblica, né? Que é em Gênesis 2:7, vai dizer assim: então formou o Senhor Deus um homem do pó da terra, lhe soprou na narina o fôlego de vida, né? E passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7, né? Nós sabemos que fôlego, nós lembramos de outra matéria, né? De pneumatologia, que é estudo sobre homem. Então nós aprendemos aqui que é o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, dentro do barro, dentro do boneco, né? Tem tradução que vai estar um boneco de barro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós cremos não na teoria, né, da evolução. Nós não cremos na teologia da evolução. Nós cremos na teologia criacionista, né? A Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Deus é criador, né? Antes que houvesse o dia, eu sou, né? Ele é o Deus autoexistente. Antes que houvesse qualquer coisa no mundo, no cosmos, ele já havia, né? Antes que houvesse o dia, eu sou. Ele é o Deus autoexistente. Nós e os animais somos aloexistentes, que nós fomos criados por ele, e ele não precisou de ninguém para ser criado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui algo maravilhoso e meio contraditório, né? A forma de nós pesquisarmos e estudarmos para que nós tenhamos base bíblica, né? Como nós provamos algumas coisas da criação do homem, a Bíblia vai dizer que Deus formou Eva, né? Tirou uma costela de Adão, se o cientista foi ali, viu, provou, tem o cientista do bem, que é o cientista que defende a visão bíblica, né? E tem o cientista que não crê na Bíblia, né? E aqueles que crêem, eles concordam que biblicamente, e a Bíblia faz menção que o homem tem menos uma costela, e é provado que o homem tem menos uma costela, né? Então a Bíblia menciona quando Deus formou Eva, ele foi o primeiro anestesia, né? Ensinou como dar anestesia em alguém, né? E anestesiou Adão. Adão dormiu e tirou da sua costela, né? Varoa, porque do varão foi tomado, né? É provado biblicamente
e leva para a ciência, para a medicina, e vê que o homem tem menos uma costela, né? Também muitos cientistas já chegaram e apontam aonde está a Arca de Noé, está no Monte Ararat. Muitos cientistas também defendem e conta o dia que o sol parou, quando o homem de Deus, né, Josué, orou, e ali ficou o tempo parado, e houve um tempo mais longo, né? Então tem coisas que provam a existência das coisas teologicamente, biblicamente, que são verdadeiras, né? Porque o mundo, a ciência não verdadeira, a ciência falsa, ele só tem a teoria. Eu tenho a teoria, mas não tem prova. Sem prova não há argumento. Sem prova não há debate. Sem prova não há discurso. Então, louva a Deus que nós temos argumento, né? Bíblico, né? A criação, né? Em especial. A Bíblia ensina claramente que a doutrina da criação, né? Especial significa que Deus fez tudo e todas as criaturas, segundo a sua espécie, criou várias espécies. Então deixou bem claro, desenvolvimento, né, segundo as leis da sua distinção entre homem e criaturas inferiores, aplica a declaração que Deus criou o homem à sua imagem, né? Deus criou o homem à imagem dele, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Interessante que a ciência fala que o homem é cabeça, membro e corpo. Na teologia nós somos corpo e alma e espírito, né? Então há uma diferença, né? Nós vamos estar meditando, estudando, aqui estamos na página número 11, lição 2 de antropologia. Minha aluna vai falar antropologia, né? Logia vem do grego. Logia significa estudo ou tratado, né? Então, logia vem do grego, antropo, homem, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? E muitas outras coisas, os homens negam a existência de outros animais, tipo dinossauro, né? A Bíblia Sagrada vai dizer lá em Jó 41, verso 1, verso 2, sobre o dinossauro. A Bíblia em Gênesis, verso 1, verso 25, vai falar sobre o dinossauro. A ciência do bem vai falar que acharam a ossada do dinossauro. Mas a ciência que tenta distorcer a palavra de Deus, eles vão dizer que o mundo, o cosmos, né? Como aconteceu, né? Esse fenômeno da evolução, né? Eles acreditam, né? Baseado no Charles Darwin, né? Que viveu muitos anos, um homem, né? Charles Darwin, ele liga o homem ao animal. Deus liga, Jesus Cristo liga o homem a Jesus Cristo. O homem é o céu, né? Então há uma diferença, né? Da visão de Charles Darwin, né? Porque ele vê as coisas da evolução, né? Do Big Bang. Eles veem essas coisas aí, que houve uma grande explosão, né? Do Big Bang. E nasceu ali o Sol, nasceu a Lua, nasceu a Terra, nasceu o mar. Dentro do mar nasceu umas moléculas que gerou um peixe, que gerou um tubarão, que gerou um jacaré, que cresceu, e gerou um macaco que cresceu e virou um homem. A teoria deles é que nós somos um processo de evolução, né? Aí eu pergunto a vocês, e os outros que estão no zoológico, então estão às vezes algumas casas por aí, que é difícil, né? Várias espécies de família de macacos, tem vários tipos de macacos, né? Será que eles não evoluíram? Não. É porque o sangue do animal, do macaco, né? O sangue do macaco, sangue, difusão do hormônio sanguíneo, não gera nada. Agora, o sangue
de um cavalo, uma jumenta, ou sangue de uma ave parecida com a outra, que são parentesco, surge alguma coisa, né? Mas devido à ciência prova, a disfunção de hormônio sanguíneo. Então, é mentira, não pode nascer um macaco, não pode ser gerado, não pode ser a evolução do homem, porque a disfunção, né, do hormônio sanguíneo, a disfunção do hormônio sanguíneo, né? Então nós vemos aqui que Charles Darwin, né, ele tem esses pensamentos, né? Ele traz a ciência, né? Mas nós vemos aqui que existe a evolução, né? Essa a evolução, né? É a teoria da evolução, né? É uma ciência. Nos dias longos que Josué orou, o sol parou, né? Isso é uma evolução do bem, né? Nós vemos aqui também que a palavra de Deus vai nos mostrar que também que teve a arca, como eu já falei, a arca, né? Os cientistas acharam a arca, os cientistas acharam o esqueleto, né? Fóssil do dinossauro, e a Bíblia fala de dinossauro. Deus criou tudo, o grande criador, né? No hebraico princípio, Bereshit, Bará. No princípio criou, Bará é o criador. Elohim, Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas Deus fez tudo, Deus fez o homem. Adão foi o primeiro zoólogo. O que é o zoólogo? Dá o nome a cada animal, cuida dos animais. Tinha ordem e poder sobre os animais, tinha domínio sobre os animais, né? Então nós vemos que Deus criou tudo. Deus é o grande criador. Se a Bíblia vai dizer, antes que houvesse o dia, eu sou, não existia. Sabe o que é Bará? Criador. Criar do nada tudo. Esse é o nosso Deus. Então nós cremos não na evolução, né? Nós cremos na criação, criacionista. Nós somos criacionistas fazendo menção da palavra do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Engraçado que o cientista, ele tenta, né, Charles Darwin, fazer um ligamento entre o homem e o animal. O homem, que somos eu e você, homem e mulher, como eu falo, homem, irracional. E Deus liga através de Jesus Cristo liga através de Deus, o homem como um animal racional, o homem como algo espiritual, algo celeste, algo que é passageiro, né? Algo espiritual. Então, o homem que é homem tenta nos ligar como fosse animais, irracional. E Deus nos liga na pessoa de Jesus Cristo como criaturas, homens, mulheres com intelecto, né? Deus nos cria, nós somos 50% terrestre, 50% espiritual, como já li aqui na palavra do Senhor aqui em Gênesis 2:7, né? Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então nós somos 50% terrestre, da terra. E soprou-lhe o fôlego de vida e passou a ser alma vivente. O fôlego é o próprio Deus, é pneuma, que significa fôlego, né? Pneumatologia, estudo do Espírito Santo. Nós somos formados de 100%, somos 50% da terra e 50% do céu, né? E Deus, Jesus Cristo 100% homem, 100% Deus, né? Então nós vemos aqui que, louvado seja o nome do Senhor, né? Que o cientista sempre quer ligar o homem ao animal. O próprio homem querendo diminuir o homem. A ciência é mentirosa, agora a ciência é verdadeira, que faz menção na Bíblia, vai ligar o homem a Deus. O homem não racional, irracional, mas racional, né? Então nós vemos aqui na palavra do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluia. Estamos aqui falando de evolução. Vamos estar aqui falando também o homem
O homem é formado, né, de alguns materiais, né, matérias. O homem é espiritual, o homem é da terra, né? O homem não é, aleluia, derivado de uma evolução do macaco. O homem é material, o homem é da terra, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? O corpo, o homem é composto de corpo, alma e espírito, né? O corpo é o material, a alma, o espiritual, o espírito, o centro de adoração a Deus, testifica que nós somos filhos de Deus. A alma tem 5 faculdades. Quais são? Visão, paladar, audição, os olhos e a alma, né? E os olhos é a alma do negócio. Quando a gente olhamos com os olhos da alma, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Interessante que quando nós meditamos na palavra de Deus, o homem é formado de corpo e alma e espírito, né? O número 3 é o número de Deus, o número da perfeição de Deus, né? Jesus Cristo, no terceiro dia, ressuscitou. Nosso poder é poder executivo, legislativo, judiciário, né? Nós vemos aqui também que o mundo é por altura, comprimento, largura. Estou vendo que a água é estado sólido, líquido e gasoso, né? O ovo é casca, gema e clara, Sol 3 e 1, né? Nós vemos que o número 3 é o número de Deus, né? Nós meditamos aqui na palavra do Senhor, né? E muitos entendem erroneamente, né? Como a criação de Deus, que tem a criação pré-adâmica, isso é seita e heresia. O que é seita e heresia? Aquilo que distorce a palavra do Senhor, né? Seita e heresia é aquele que distorce a palavra do Senhor. A palavra de Deus vai dizer bem assim, primeiro Adão, né? Primeiro Adão, Deus criou tudo. No verso 2 vai dizer a continuação da criação do homem, né? Então não existe criação pré-adâmica. Não existe, né? Não existe. Isso é uma heresia, né? E sobre o homem, né? O homem é composto de corpo e alma e espírito, né? O homem, ele faz menção do nosso calendário do Brasil. Nosso calendário do Brasil, a hora do Brasil é diferente da hora do Israel, né? Que nós vemos aí o Matusalém vivendo muitos anos, nós vemos outras pessoas vivendo muitos anos, vemos no dia de hoje e pergunta, por causa de quê? Por quê? Será que mudou alguma coisa? Não. A única diferença que eu aprendo, estou sempre aprendendo, né? É que o nosso calendário no Brasil ele é solar. 365 dias, numa rotação de 24 horas. Por enquanto que o calendário de Israel é lunar. 360 dias, 5 dias a menos, né? Nós vimos aqui com uma pessoa nos dias de hoje que vive mais tempo, por cerca de 22 anos, segundo uma pesquisa que eu fiz, né? 123, 24, né? Por quê? A palavra do Senhor vai dizer que o amor de muitos esfriaria, né? Entrou o pecado, né? O salário do pecado é a morte. E nós vemos e estudamos que antigamente, né, não havia uma alimentação melhor, não havia água, era só o vapor que mantinha os alimentos. Devido à água, grande concentração de outros componentes, veio as coisas se destruírem facilmente, né? Então nós vemos aqui que um ano, né, continuou com 365 dias.
nós vemos aqui que uma coisa que mudou foi a nossa alimentação, né? Foi a nossa alimentação, a nossa água, a poluição, o pecado, né? Quando o homem pecou, né? A mulher ia ter dor de parto, o homem ia ter que trabalhar, né? Porque por causa da desobediência, né? Tudo nós estamos vivendo por causa da nossa desobediência, né? Então nós vemos aqui que a junção, né? Da palavra teologia, né? Como já falei, ele falando antropologia, né? Vem do grego, que significa homiologia, estudo ou tratado, né? E já falamos de Charles, né? Eu creio que Deus já possa ter falado aos vossos corações, nós possamos ter entendimento, né? Cada vez mais e mais e mais. E vamos continuar falando mais um pouquinho. Aqui na página 17 vai falar a origem da coloração da pele do homem, né? Qual a origem da variedade da pele do homem? De acordo com a Bíblia. A Sagrada Escritura e o seu papel gera nenhuma descrição racial, nem tampouco autoriza qualquer interpretação desse campo necessário, nem sequer a Bíblia usa expressão, né, de uma pessoa negra em uma passagem, etc., né? Mas a melhor interpretação que eu vejo pelo cientista e pelo tudo aquilo que nós falamos, um cientista, porém, né, advoga que tais mudanças são influenciadas pelas condições geográficas. Quem mora num lugar mais quente vai ser mais moreno, quem mora num lugar mais frio vai ser mais branquinho, né? Ao extremo da pele, que leva a crer que assim o clima e a alimentação influencia na formação de novos caracteres externos, na pele, formato do corpo, etc. E naquilo que a geração começa lentamente um processo de condições genéticas em pessoa humana, né? Então nós vemos aqui que tem vários argumentos, né? Tem outras pessoas que argumentam dessa forma. Outros, porém, aceitam que tal processo como uma mutação. As mutações, mudanças de alterações estão sempre ocorrendo constantemente, indivíduo ao longo do tempo propagam-se a outro. Aqui está dizendo a coloração da pele julga pela distribuição da geografia, usando clima e relevo, né? Em uma temperatura úmida, continental, pigmento na Índia, né? Mas a mais plausível é essa resposta C, né? Foi um cientista que provou, né? Tem vezes que o cientista do bem, né? Isso leva também para dentro da Bíblia Sagrada, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então nós estamos aqui iniciando, né? E já terminou, vamos iniciar em breve a aula de página número 19, que vamos falar a respeito de triunidade humana, né? Então você se inscreva no canal, dê um joinha, dê um like, né? Aquele que vos fala é o pastor Jorge Henrique Novick, pastor reitor do Instituto Teológico Ágape Cultura Cristã, da Convenção Evangélica Brasileira Ágape. Estamos aqui para diplomar e reconhecer o ministério de homens e mulheres de Deus. Estamos aqui com nossos livros, né? Dando os cursos presenciais também e à distância, diplomando e reconhecendo o ministério pastoral dos homens e mulheres de Deus, né? Básico em teologia, bacharel em teologia, né? Também interagindo com as igrejas, seja aqui no Rio de Janeiro, seja na Bahia, seja em São Paulo. Você que não tem uma convenção, você que quer implantar um curso teológico, você que já é formado, você entra em contato conosco, conversa conosco, mostra sua grade curricular. Se você não é formado, também nos ligue, né? Tem meu telefone aí já no YouTube, que é prefixo 021 986 19 47 20. Juntos somos mais fortes.